junto comigo. No livro de 1 Pedro, perdão, 1 João, livro de 1 João, capítulo 1. Se você está com a Bíblia e está perto de alguém que não tem, pega carona. Pega carona aí. E te peço um favor também. Você pode abrir seu tablet, seu celular, não tem problema. Por favor, mas só desliga os dados móveis. Está ali. Mas desliga seus dados móveis aí. Pode abrir aí na sua Bíblia no celular, no tablet. Mas deixe os seus dados móveis desligados, para que nesse momento seja um momento literalmente da palavra. Amém? 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, contemplado as nossas mãos, tocado da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isso nos foi anunciado, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que não temos comunhão, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos ler todos juntos o verso 7. Mas se andarmos na luz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler mais uma vez o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, congresso cura-me, ou curados para curar. Temos uma conotação muito especial na nossa vida, que tratou nossa alma, tratou sentimentos e nosso coração. Pensando em cura, querido, quero pensar essa noite pelo amor, pensamento, permanecendo curado pelo amor que foi derramado na cruz. Mais uma vez, permanecendo curado pelo amor que foi demonstrado na cruz. A cruz de Cristo, querida, é a razão pela qual todos nós estamos aqui. A cruz de Cristo é a razão pela qual nós fomos comprados e regenerados pelo alto bom preço. Foi pelo amor de Jesus, a cruz do Calvário, que a todos nós trouxe cura. Cura, e não só cura da alma, mas também nos trouxe libertação. Pela cruz. Ontem nós ouvimos palavras de cura, palavras que trataram em muitas áreas da vida cristã, tratou cada um em diferente área. Nós precisamos, querido, não só estar no seminário de cura, nós precisamos viver essa cura constantemente. Quem nos proporcionou e quem vivenciou para que essa cura pudesse chegar à nossa vida foi Jesus. Por isso, nesse querido, eu quero pensar com os irmãos. Precisamos ouvir a mensagem que veio da cruz. Pedro, em sua carta, nos traz uma verdade muito interessante. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
porque não adiantará, querido, não terá te surtirá efeito de ontem passarmos aqui aproximadamente 12 horas ouvindo da palavra de Deus, se o nosso interesse não estiver voltado para a palavra, para se manter curado. Eu e você precisamos ter interesse a aprender a palavra, porque a palavra que traz cura é a palavra que liberta. Isaías 53, você vai poder ver comigo, abre lá no Antigo Testamento. Porque essa cura nós precisamos, só existirá cura em Cristo, querido. Se estarmos em Cristo, somos curados em nome de Jesus. Isaías 53. Olha onde vem a nossa cura. Olha o que Isaías está querendo dizer em nosso coração. Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pedro está dizendo, querido, que as nossas atitudes para continuarmos curados é olhar para a palavra, porque Jesus levou sobre si aquilo que nos fazia sofrer, aquilo que te amargurava, Ele levou. Não tem condição mais de ficarmos presos a uma velha, antigo pensamento passado, porque Ele já levou. Não podemos deixar que a vida, os sentimentos da vida nos atormentem. O que Pedro está querendo dizer para nós, no tempo de hoje, nesse exato momento, é que Cristo já levou a sua dor, o teu sofrimento. Então permaneça curado, porque a palavra te garante. Diga para quem está perto de você, Pedro, é a palavra, é na palavra. Essa palavra vai nos manter curados, a palavra vai nos sustentar, a palavra vai nos manter com a nossa vida em pé. É a palavra para nos manter com a vida em dia. Ontem nos foi falado que existem remédios, é verdade, todos os remédios. Eu tenho uma alergia que ela insiste em estar comigo. Ela não é minha não, mas ela insiste em estar comigo. E esses dias eu tive que vir lá e aqui no posto, e mais uma vez trocar o medicamento, e tomar os remédios para que essa alergia vá embora. E mais chato que eu sou, com receio, e a alergia está lá. E troca remédio, dá um calor, a alergia vem, eu sofro. Foi, doutor, me ajuda, troca o remédio, eu sofro. Existem remédios, já tomo remédio, já aproximadamente, para esse tipo de problema, já há uns 4 anos. E isso mexe, às vezes, com o meu humor. A troca de remédio mexe com o humor. O que isso quer dizer? É que existem curas, existem coisas na nossa vida que elas são processuais, isso é de fato. Mas o que isso tem a ver com a palavra? É porque à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou buscando, à medida que eu vou me interessando, à medida que eu vou buscando na palavra, a cura da minha alma é saciada, porque a Bíblia garante isso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todos os nossos traumas. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela nos mantém curados. Essa é a palavra. Não existe mais condenação, querido, para os que estão em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz a palavra no capítulo 5. Marca a sua Bíblia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós somos do Senhor. Não existe mais condenação, porque Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. E um dia, quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, toda a carta, toda a palavra contrária, toda a maldição foi deposta na cruz. Tudo foi depositado na cruz. Não podemos ficar gastando coisas do passado. Ó vida, ó céu, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo?
suficiente. O seu sangue nos redimiu e nos comprou. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, mantenha-se curado na fé de que Jesus Cristo foi quem te regenerou e te curou de todo mal. Não é um remédio sintomático que eu tenho que tomar no médico de vez em quando, não. Foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal. Por isso, queridos, não existe mais condenação para os que estão em Cristo. Há diferença. Pastor Bolívia, não, é para quem estão. Não é? Mas o senhor é da igreja, mas você não estiver em Cristo, querido. Pastor, eu faço parte de alguma coisa aí. Não, você precisa estar em Cristo. A cura ela só é possível se eu estiver em Cristo. Eu preciso estar em Cristo e em Deus. Se não estiver em Cristo, não adianta. Os problemas vão vir, vai continuar e vai persistir. Só existirá cura definitiva quando estiver em Cristo. Essa é a palavra. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então diga para quem está perto de você: mantenha-se firme em nome de Jesus. Não abra brechas. Não dê brechas. Não dê brecha. Não dê brecha. A cura vem quando estamos em Cristo. Só há permanência de cura na nossa vida, na nossa alma, é estar em Cristo. Todos os pactos feitos a nossos antepassados foram desfeitos quando verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor. Isaías capítulo 5, 53, versículo 6, olha o que está dizendo lá de novo Isaías. Portanto, meu povo, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como se estivesse, como desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si. Foi reconhecido. Eu me mantenho curado. Nós, repita comigo, nós nos manteremos curados. Mais uma vez, nós nos manteremos curados quando os nossos olhos estiverem firmes em Jesus. Eu olhando para Jesus. No Antigo Testamento, Moisés, para que a morte não pudesse reinar sobre o povo. Quando Deus tinha falado para Moisés, vai falar para ele que irá morrer todos, mas antes disso, as filhas de sangue nos umbrais. E eles fizeram isso. E o anjo da morte veio quando olhou o sangue. Não pôde matar ninguém. Sabe o que é isso? Obediência. A morte não chegou. Sabe o que eu quero dizer? Todos que estão em Cristo, o maligno não lhe toca, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. O sangue de Cristo está sobre a sua vida, sobre você, em nome de Jesus. Então você mantenha, você não adora um homem pintado, feito por mãos. O seu Deus não é alguém que a tela pintou ou qualquer outro. O seu Deus, a quem você serve, um dia entregou seu filho na cruz, crucificando, ao terceiro dia ressuscitou e hoje mora, está à destra do Pai, e um dia ele voltará e buscará a sua igreja. Então eu preciso me manter curado, eu preciso me manter firme a palavra de Deus. Por isso desde João está dizendo o que era desde o princípio, que ouvimos e que vimos, e que os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai. Queremos nos manter curados. O amor revelado na cruz foi suficiente para nós, para nos curar e perdoar os pecados e nos tornar vencedores. Você, querido, tem alguém perto de você
que não é uma pessoa comum. Existe um vencedor do seu lado. Não existe uma pessoa comum, porque a Bíblia diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então você não está sentado perto de alguém derrotado, você está sentado perto de alguém de que Jesus Cristo um dia derramou seu sangue e ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso. Você não está perto de alguém derrotado, você não está perto de alguém que tem a cabeça baixa. Não, o Senhor levantou aquele que vive e reina, ele está presente com você, querido. Você não é alguém comum. Pode existir tantos outros aí, ganhadores por aí, Zambolt, e tantos outros aí, você que já morreu, mas você é mais do que vencedor, porque aquele que te fez vencedor te garante vida, e vida com abundância, e vida eterna. Por isso precisa se manter firme. Falar com o sangue, a carta da cobrança do presidente já foi paga em nosso lugar. João capítulo 2, versículo 12. Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado como Pai, Jesus Cristo justo. No versículo 12 vai dizer: filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos perdoados, são perdoados os pecados. Pedro, João, nesse dado momento, ele parece um pouco como Jesus. Ele disse que nosso pecado ele foi perdoado. Eu não tenho que ficar revoltando no lixo. Eu me mantenho curado, querido, quando eu olho para frente. Eu não fico voltando atrás. Tem uma canção que diz: eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. Por isso que João está dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, ou pelo todo mundo. Jesus, queridos, Ele é a razão. Jesus Cristo é autossuficiente, foi autossuficiente para nos redimir em Cristo e em Deus. Ele mantém curados. Nós nos mantemos curados quando tenho certeza e vista de que a minha vida ela foi paga em alto preço. E eu valorizo cada dia esse preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida. João está dizendo, querido, que foi pago não só pela minha vida, mas pelo mundo inteiro. Então é nossa responsabilidade, querido, dia após dia, de nos conservarmos no Senhor, uma vida de santidade, uma vida de verdade diante dele. Não dá para poder viver, tropeça aqui, cai colar da música de. Tem uma musiquinha. Tem um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio. Quem tem Jesus, aí está sempre levando. Não, que isso? A vida do crente não é levanta aqui, cai colar, mas está sempre não. A vida do crente, queridos, é partida e vitória. Podemos ter dificuldade? Podemos. Passaremos por lutas? Passaremos. Passaremos por grandes vendavais? Podemos até passar. Mas, queridos, eu não volto mais atrás. Voltar atrás é abrir feridas. Voltar atrás é abrir a oportunidade para que a vida se torne pior. Então eu mantenho com Jesus. Eu mantenho em Cristo. Sua condição de se manter curado. Todo o processo de cura passa pelo limite do pecado. Só há uma adição. A minha cura é ser perfeita quando eu passo pela prática do perdão. Não há cura sem perdão, querido. Não existirá cura sem o perdão. Não tem jeito. Se eu não for alguém que perdoe ou que libere perdão, a ferida dela será aberta, exposta, para que
inimigo possa me atormentar e me acusar. Só existe condição de viver uma vida curada, uma vida tratada, se eu souber o que significa liberar perdão. Se teu irmão chamar eles, como o povo dizer, 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, abre sua Bíblia, abre comigo. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, por que para eu permanecer curado eu preciso liberar perdão? Por que eu preciso disso, pastor? Olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço seu irmão, é mentir. Diga comigo, é o que? É mentir? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Só existirá cura se houver perdão. Se não houver perdão, queridos, todo trabalho, todo esforço, todo empenho não terá nada de nada. Porque a Bíblia diz, queridos, que aquele que não perdoa, a Bíblia diz que é mentiroso. Me diz uma coisa, quem é o pai da mentira? Se a única coisa que o diabo criou, quem é o pai da mentira? É o diabo. Só existe cura se houver perdão. Não havendo perdão, não existe cura. Se tem um irmão querendo chamar para andar com ele, uma amiga, caminhe com ele duas, Mateus 5,41. A cura, queridos, virá a segunda via da caminhada. Sabe o que é isso? No tempo passado, era muito comum alguns oficiais, alguns comandantes da época de Roma, para punir um soldado, para punir um subalterno, mandar com que ele andasse aproximadamente uma milha ou mais de 1 quilômetro com peso, para poder ser restaurado, para que a culpa pudesse ser aliviada da vida dele. Jesus utiliza esse mesmo gancho, esse mesmo exemplo, e diz: se teu irmão te convidar para andar com ele uma milha, anda tu com ele duas. Sabe o que significa? Que o perdão que ele não possa esperar que o outro venha pedir perdão, sou eu que vou até ele e digo: olha, eu errei, eu tenho sofrido, então me libera disso. Só existe cura dessa forma. Para que eu possa me manter curado, eu preciso passar primeiro também pelo perdão. Sem perdão não tem como. A Bíblia diz que é mentiroso. Eu não posso dizer aqui, eu nunca mais serei um médico, eu nunca mais vou fazer isso. Ó Senhor, pular, se ajoelhar, chorar. Mas se eu não tiver ou liberar perdão, não será verdadeira a minha adoração. Não é verdadeira a minha oferta. Não é verdadeira a minha canção. Sem perdão não adianta. Eu me mantenho curado quando eu sei, eu conheço a palavra do perdão. É a cruz que me mostra isso. Eu não sei se você vai conseguir entender isso. Essa madrugada eu fiquei, o povo lá em casa estava pensando que eu estava dormindo. O Senhor falou no meu coração, filho, é um povo que tem cantado, glorificado, mas no seu coração ainda existe um rancor, no seu coração ainda existe reservas. Esse povo diz que me ama, mas não consegue amar quem está do seu lado. Um povo que me adora e faz marchas e caminhadas, mas ainda não consegue amar aquele que diz: aquele a quem eu criei. A adoração não é verdadeira enquanto não houver perdão. Em nome de Jesus, queridos, eu preciso ser curado. Se você precisa, você está aqui. Nós precisamos disso. Me mantenha curado quando eu sei o valor do perdão. Eu sei o que é liberar perdão e receber perdão. É caminhar mais uma milha com aquele que não foi. Se teu irmão, queridos, essa prática, querido, como diz, Jesus mesmo me ensinou.
Quando queremos ser curados ou permanecer curados, devemos fazer ter comunhão com os nossos irmãos. Olha o que diz João capítulo 2. Veja João capítulo 12, 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu preciso, queridos, primeiro, para permanecer curado, eu preciso ter entendimento da palavra. Se Jesus, querido, morreu na cruz, o seu sangue é o suficiente para que ele morra igualmente, para que eu permaneça curado. Eu preciso passar pelo caminho do perdão e passar pelos processos do perdão, porque sem perdão, queridos, nada do que eu faço anteriormente terá valor. Quando eu permaneço curado, permaneceremos curados na comunhão, eu preciso ter comunhão com os irmãos. E agora, filhinhos, permanecer nele. Eu preciso permanecer em Deus. Não dá para receber a cura e ir embora. Eu preciso permanecer no Senhor. Por isso, João diz: o que desde o princípio ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. É na comunhão e na intimidade com Deus que eu me permaneço curado. Eu evito que as infecções. Eu lembro que quando eu trabalhava no Carlos Chagas, tinha um senhor, morador de rua, que 3 vezes na semana ia à emergência. Isso no período de 94 a 95. E ele, 2 a 3 vezes na semana, ele aparecia no plantão para tratar da sua ferida. E o médico da equipe sempre falava, era João, se não me engano, João, olha, a sua ferida só vai melhorar quando o Senhor mantê-la limpinha, tomando seu banho. E sempre falava isso. E uma vez falou para mim: mas doutor, se eu não mostrar minha ferida, eu não como. Ele usava a sua ferida para sensibilizar pessoas e conseguir dinheiro para poder se alimentar. Quantas pessoas estão guardando feridas no coração e não estão apresentando ao Senhor? Estão usando isso para poder ter reserva com alguém e não está deixando o Espírito Santo se tratar. Estão deixando de desfrutar uma mensagem, um relacionamento melhor, porque eles estão com feridas na alma, estão impedindo a cura chegar no coração. Então, em nome de Jesus, queridos, se permita hoje, em nome de Jesus, permanecer curado, mas com comunhão com o Senhor. Esse João que eu citei lá do hospital, eu não sei se ele é vivo, mas enquanto eu estive lá, a ferida dele permaneceu aberta. Por 1 ano e meio de emergência. Por esse tempo que eu tenho visto homens e mulheres que têm feridas na alma, que ainda precisam ser curadas tratadas pelo sangue de Jesus. A cruz de Jesus é o suficiente. Tem que ser o nosso ponto de encontro. Tem que ser o nosso ponto, nosso marco de estar, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa tratar dos nossos sentimentos. Não te aparte da tua boca. Josué vai dizer isso no capítulo 1, versículos 8 e 9. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Para que eu possa me manter curado, querido, eu preciso ter esta palavra no meu coração, guardada fielmente na minha vida. Josué está dizendo isso para o povo, querido, que estava cambaleando e deixando as coisas acontecer. A sua cura, a minha cura, e todos nós será evidenciada quando da nossa boca nós apontar o livro desta lei. A Bíblia não deve ser uma decoração da sua casa. A
Conhecimento bíblico não deve ser simplesmente para vir à igreja e deixar na mesa ali em cima, na entrada da igreja, ou colecionando no gabinete. Você precisa estar buscando conhecimento, e a cura virá em nome de Jesus. Todos que querem permanecer curados precisam repudiar o mundo. Diga comigo: para permanecer curado, eu preciso repudiar o mundo. O que é repudiar? É abandonar, ter raiva. Não do mundo, que eu quero dizer que no mundo, no contexto original, não é um mundo criado por Deus. No contexto grego original, repudiar o mundo significa abandonar o sistema que o mundo nos impõe. O mundo criado, praia, Quinta da Boa Vista, Floresta da Tijuca e tantas outras coisas criadas por Deus pela natureza, não devemos amá-la, devemos preservá-la. Aquilo que foi criado por Deus foi criado para nós. Quando o texto está dizendo a repudiar o mundo, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. 1 João capítulo 2, de 15 a 17. É amar o sistema. Porque não adianta falar sobre cura se meu coração está no mundo. Não adianta falar sobre cura se os meus sentimentos, eu estou aqui, eu estou no mundo. Vou dizer uma coisa para rasgar meu coração para você. Quando eu tinha 17, 18 anos de idade, do que eu via de crente sair de culto e ainda aí fazer um montão de coisa fora, era demais. Pessoas saíram do culto, queridos, cantavam, choravam, pulavam na presença de Deus, mas aí, quando saíram de fora, tinha uma outra personalidade. Não adianta, queridos, ter um dia inteiro, um terço de palavra, se minha vida não tiver uma mesma atitude, não mudar. Não vou virar cura, eu vou chorar, eu vou me emocionar, eu vou fazer um montão de coisa, mas se isso não mudar, não haverá cura. Eu não posso estar conformado com o mundo ou com o sistema do mundo. Não tem como. Ou eu sou de Deus, ou sou do caminho. Não tem tempo. É isso que Pedro, 1 João está querendo dizer no capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se eu quero cura, se eu quero permanecer curado, eu não tenho que estar amando as coisas do mundo. O meu prazer é o Senhor. Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai dizer no Salmo 48, alegria do Senhor, e vai dizer outras coisas. A minha alegria, a minha paixão está na casa de Deus. O meu prazer agora são as coisas do Senhor. Só haverá cura quando o meu coração estiver nas coisas do mundo. Não dá mais, Deus. Coração perdoador, amando a palavra, não amando mais o mundo. Ah, pastor, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Se é difícil para você, pastor, é difícil para mim, querido. Mas que é fácil? Não é fácil. Mas o Espírito de Deus, nós temos um Espírito de Deus, mas o Espírito de fortaleza em Cristo Jesus. O Espírito do Senhor nos deu foi um Espírito forte, porque foi naquela cruz ao Calvário: eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e Ele está em você. Ele é suficiente dizer: ó Espírito, me ajuda. É uma música da Fernanda Brum que eu amo muito. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que não. Espírito Santo, use as palavras, se eu usar, mas não consigo. Eu para cantor como açougueiro.
está dizendo aqui quando chega de problemas. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede diante de Deus. Ele que encontra as minhas orações. Você não está só. Você não é órfão. O Senhor não te abandonou, como diz a teologia. Algumas teologias de que Deus fez e abandonou. Não. O nosso Senhor Jesus está à destra do Pai, mas te deu o Espírito Santo Consolador. Ele está contigo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui nesse lugar, ele está no teu coração. Então, queridos, para se manter permanecer curado é necessário estar voltado para Jesus, voltado para a sua palavra. Se você tirar a cura do afastamento do mundo, no capítulo 3, versículo 13, vai dizer: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. No capítulo 5 de Mateus, filhos, bem-aventurados sois vós, estão mentindo, falando muita coisa contra vocês. Então não se maravilhe, como João está dizendo, não fique maravilhando se o mundo não conhecer vocês. Muito mais fizeram os profetas no passado. E se vocês estão aqui hoje, queridos, é porque houveram muitos homens e mulheres que choraram, muitos homens e mulheres que entregaram a sua vida, abandonaram o mundo, para que vocês estivessem aqui, para que nós estivéssemos aqui. Não podemos ter amor ao mundo. O nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Nosso coração precisa estar junto com o Senhor. No capítulo 13 de 1 Pedro, está dizendo assim a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 13, capítulo 1, versículo de 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como se de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por estes crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. A nossa esperança está no Senhor, queridos. Então não há tempo para ficar amando o mundo. Eu me permaneço curado, porque a minha esperança não está nas coisas do mundo. Eu me permaneço curado, porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está nele. E os traumas, as coisas que passaram, aquilo que já ficou para trás, ele não volta, porque os meus olhos agora, minha fé está firmada no Senhor. E eu começo a caminhar de vitória em vitória, de fé em fé. É isso que tem que acontecer conosco em nome de Jesus. Nós que foram curados, que são transformados por Deus, nós somos curados para curar, mas também por uma razão: para libertar outros da escravidão. Nós fomos curados para curar outros. Diga para perto de você: nós somos curados para curar outros. Se não for dessa maneira, querido, não há razão da cura. Nós somos tratados para poder tratar de Deus. Passamos o dia inteiro ouvindo palavras para que o Senhor trate do nosso coração, para que agora nosso coração se encha, dizer: em nome de Jesus, eu vou matar alguém, vou tirar alguém, eu não estou satisfeito do jeito que as coisas estão. Nós somos curados para poder curar alguém. A palavra vai nos dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita,
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Pedro está dizendo? Vós sois, eu sou, diga comigo com muita exatidão, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, eu sou povo adquirido para anunciar Jesus, para falar de Jesus. Eu fui curado para anunciar Jesus, eu fui tratado para anunciar Jesus, eu fui restaurado para falar de Jesus. A cura chegou na minha vida para falar de Jesus. Há um propósito da minha cura, foi para anunciar aquele que vive e reina, não foi para ficar prostrado, queridos. Por isso você é nação santa, você é menina nos olhos de Deus, sabe, ok? Existem pessoas que querem que sejam tratadas por vocês. Existem pessoas que querem ser abraçadas por vocês. Essa semana eu conheci um rapaz, já tive esse lugar a terceira vez, no centro de recuperação. Conversei com um rapaz que durante 22 anos da sua vida, não estou falando de um rapaz comum, sem família, que foi abandonado, não. Estou falando de um rapaz que é engenheiro, ele é técnico de elétrica e teve empresa. Um rapaz que tem família, um rapaz que tem mãe, mas que durante 22 anos da sua vida, ele usou drogas. 22 anos! Ele sofreu um acidente de moto, perdeu parte do labirinto dele foi comprometida. Então ele precisa de muletas para andar, para poder se apoiar. E eu sentei ao lado dele, pastor, toma cadeira, não, você está com você, a gente anda junto, a gente abençoa junto. Ele, pastor, cheirei tanto, que eu perdi força. Eu tive AVC, voltei à vida. Deus me deu essa oportunidade. Eu cheirava tanto, não tinha nem força para cheirar, que eu pedia que botasse a trilha para mim e puxasse o canudo e empurrasse no meu nariz. Pastor, eu vi o fundo do poço. Mas teve alguém, pastor, que está pagando um preço por mim muito caro. E se existe um Deus, o Deus desse homem que está pagando por mim, ele existe, está aqui, aquele moço lá, me apresentou. Essa é a história. Essa é a história de um homem que está deixando família, que tem família, que está pagando preço por um cara de homens que a sociedade não ama. De um cara de homens que talvez nós, até como crente, já dissemos, tomara que morra, para o inferno em nome de Jesus. Só sei que pelo menos uma quer levar. E tem alguém lá pagando preço por esse camarada. Essa é a história. Tem um moço, a família abandonou ele na Bahia. Precisam dizer, esse é o caso meu, não pode falar. Mas esse rapaz encontrou alguém para poder tratar das vidas dele. Ele falou, pastor, um dia que você sair daqui, eu espero poder abençoar muito esse homem, porque ele está pagando um preço pela minha vida. Você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, para poder anunciar as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho, queridos, existem homens e mulheres anônimos que nós nem conhecemos, esse homem nem conhecia. Ele está fazendo isso, destinando parte da sua vida por pessoas que muita gente nem quer levar nem na sua casa. E aqueles homens tratam esse moço de um carinho tão especial, porque ele estava dando preço por eles. Foi bom ouvir o testemunho desse moço, que nos faz pensar: se eu sou curado, eu preciso tratar de alguém. Se eu estou sendo curado, eu preciso cuidar de alguém. Só existirá cura, querido, quando o meu desejo for curar mais um.
Mas não posso me conformar em ser curado e voltar para casa e simplesmente sem fazer nada. Alguém pagou o preço por isso. Eu quero chamar o mistério de louvor. E esse alguém que pagou esse preço foi Jesus, para que eu e você, em nome de Jesus, fôssemos curados. Alguém pagou o preço de cruz. Nos manteremos curados, queridos, quando o nosso desejo for, a cura será ainda mais completa. Quando esse desejo de curar, esse desejo de curar mais alguém, a tua presença é importante. Ontem, quando vi o pastor César, toda vez que eu ouço, minha primeira vez que eu ouço o testemunho, se existe um Deus, eu quero um Deus do meu filho. Eu quero um dia poder, em algum momento, alguém dizer isso de mim. Não terá preço. Se existe um Deus, eu quero um Deus que esse homem serve. Só seremos curados. A nossa cura, querido, chegou. E a nossa cura é Jesus. Nós somos esse povo que adquirido por Deus, comprados com alto bom preço, e a cruz nos libertou. Somos livres, somos curados, somos tratados. Fomos tratados em nome de Jesus, nós curados para curar. Agora alguém. Não dá para poder terminar esse congresso sem o desejo de ganhar alguém para Jesus. Não dá para sair desse congresso simplesmente julgando que as tuas feridas foram tratadas e curadas e agora eu posso ficar em paz na minha casa e ver o Domingão do Faustão ou qualquer uma outra coisa. Não. Nosso desejo que deve ser agora: se eu fui tratado, eu tenho agora o dever de tratar de mais alguém. Existem feridos perto de nós. Existem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Pessoas semelhantes a nós que querem pagar preço e pagar preço alto. Queridos, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso está no Senhor. Então, quando o Senhor voltar, ou quando nós estivermos com eles, precisamos ser agente de cura na vida de mais alguém. Vamos louvar o Senhor. Ouça essa canção. Fique de pé em nome de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós.
nesse lugar de adoração, queridos, que nós levantamos, temos levantado nesses dias, nesse lugar. Precisamos entender que nós somos responsáveis, cada vez mais, de anunciar Jesus até que eles venham. Ele, e assim para vós que credes, que a preciosa, mais rebeldes e pedra que edificadores reprovavam, e foi a principal de esquina, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente. Mas vós sois a geração eleita, querido. Os outros rejeitaram essa pedra, e nós temos Ele, querido, como nosso Senhor e Salvador. Ele é aquele que nos cura, aquele que nos sara, aquele que trata de nós. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu falei no início, queridos, só existirá cura quando houver amor à palavra. Também disse, queridos, que é necessário, para que a cura seja completa, que haja perdão. Se não houver, querido, perdão, a tua cura não será completa. Então nós oramos cantando nesse lugar em nome de Jesus. Você vai procurar alguém que talvez você tenha falado uma palavra que você sente que não doeu, sabe que feriu, mas também você está aqui, foi ferido por alguém, em nome de Jesus, sabe teu lugar. Eu começo, querido, a fechar as feridas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos ser aqui curados com pregos em Cristo Jesus, porque nós somos um povo eleito, nós somos um povo que nós somos sacerdócio real para anunciar Jesus. Nós não poderemos anunciar Jesus quando a cura chegar, quando as brechas forem fechadas, quando a cicatriz estiver totalmente fechada. Então, em nome de Jesus, no altar da adoração, queridos, vamos pedir ao Senhor nessa noite que feche isso, que Ele coloque bálsamo nele. Nós temos que estar obedecendo nesse lugar, homens e mulheres que entendem que precisam serem perdoadores para que a cura seja completa. Em nome de Jesus, nos louvamos ao Senhor. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória. Ele se importou por mim, por você. Em meu lugar, Jesus, Ele desceu do seu reino para honrar a mim e você. Em nome de Jesus. Peço, Senhor, que nessa noite que fale ao teu coração. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas se você nessa noite quer dizer, Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez por mim, e eu quero demonstrar isso no desejo que eu tenho e que brotou no meu coração, de manifestar isso que o Senhor fez por mim de uma maneira tão especial, de anunciar o Senhor até que o Senhor venha. Eu quero poder gastar o que eu tenho com missões, gastar o que eu tenho para anunciar a tua palavra, porque, Senhor, eu fui curado, e eu tenho, queridos, eu tenho, Senhor, o dever de ser um agente de cura. Vem para o altar dele em nome de Jesus. Vem para o altar e dizer, Senhor, eu quero ser mais alguém. Do mesmo jeito que o Senhor se importou comigo, eu quero me importar com aquele que necessita, com aquele que precisa ser curado, com aquele que necessita ser restaurado. Eu quero, Senhor, nessa noite, ser um agente de cura na vida de alguém. Eu quero ser alguém, porque eu fui curado nessa noite. Eu fui curado pela palavra. É a palavra que me curou. Então eu quero ser alguém, um anunciador de boas novas, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo eres povo, agora sois povo. Você é povo, querido. Você não é agora uma pessoa comum. Você é agora alguém. Você é alguém que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Você não é qualquer pessoa. Você agora é povo adquirido de Deus. E você e eu precisamos anunciar esse evangelho para a qual Ele se importou por nós, por todos nós. Então, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Se você deseja, em nome de Jesus, ser um anunciador de boas novas, Senhor, eu não vou me conformar enquanto eu não for alguém, não levar alguém para o
Pai, em nome de Jesus, não importa, Senhor, eu não quero me conformar, eu quero ser um anunciador de boas novas, para que anuncie a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia Jesus Cristo te resgatou, tirou você do lamaçal do pecado, tirou você da situação terrível que você estava. Não para você dizer, mas pastor, a minha vida ainda está continuando com dificuldade. Eu vou dizer para você, ainda vai ter dificuldade. Quanto mais envolvimento com Deus você tiver, mais dificuldade você vai passar. Mas a Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu e você não estamos só. E nós somos filhos daqueles que querem fazer uma geração, transformar uma geração. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Provou a sua glória. Provou a sua glória. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Vem voltar. Voltar. No altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Para isso que o Senhor nos ungiu. Para isso que o Senhor nos ungiu. Para que ides e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Jesus, Filho de Deus. Em nome de Jesus. Pai, existem homens e mulheres aqui no altar. Meu Pai, o Senhor, seu Pai, encerra, Pai, como eu estou conformado e que desejo, porque eu fui curado, porque o Senhor um dia se importou comigo. Eu quero me importar, Senhor, com mais alguém, para que essa pessoa também seja transformada pelo Senhor. Fazer votos contigo, Senhor, para que seja, Pai, se for possível, usa a minha vida para transformar mais alguém. Me usa, Senhor, para que eu possa ser agente de transformação e cura na vida de mais outra pessoa, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida do meu filho, na vida de um parente, na vida de um amigo, na vida de um vizinho. Pai, seja onde o Senhor me semear, eu desejo, Pai, gerar do Senhor. Pai, eu não quero mais ficar estéril. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que toda a esterilidade dos meus filhos sejam tiradas em nome de Jesus, porque foram curados, Senhor, são propriedade adquirida do Senhor e propriedade para gerar vidas e para que frutos sejam permanentes diante do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos essa noite estarão sendo curados, sarados pelo nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que os teus filhos vivam o melhor dos seus dias para a glória do teu nome. Pai, abençoa o propósito, o desejo do coração dos seus filhos. Aos que estão aqui rendendo-nos, o Senhor, dizendo: Pai, toda minha vida nas tuas mãos, cura cada vez mais de mim, para que eu não me desvie. Traga no meu coração cada vez mais, sara a minha ferida, sara a minha dor. Toma em nome de Jesus, ó Pai. Toma teu povo, toma a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício feito na cruz, que tratou das nossas feridas, que tratou, Senhor, dos nossos sentimentos totalmente destruídos, talvez no passado. Mas Jesus Cristo, que tinha naquela cruz, se entregou por nós, e o seu sangue vertido naquela cruz nos purificou e nos redimiu em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. No altar da adoração, seja sempre exaltado Jesus, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
dia para quem está perto de você. Ele se importou conosco. Ele se importou. Queridos, a nossa canção vai ser diferente agora. Nós vamos explodir nessa adoração. Você que está sentado, que ele fica de pé em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, olha a importância de que Jesus fez. Olha a importância do que ele fez por mim e por você. Ele deixou um lugar, queridos, porque ele amou você. Ele deixou descer da sua glória, porque ele nos ama. Olha para quem está perto de você. E por essa pessoa aí, com as imperfeições que ela tem, do jeitinho que ele é, mas ele não olhou as imperfeições, ele olhou o coração. Ele viu alguém que precisa, ele viu alguém que necessita de amor, ele olhou alguém, ele viu pessoas, ele viu sentimentos. E por isso que ele deixou a sua glória, queridos. Nós não podemos nos conformar, queridos. Não podemos ser inconformados. Devemos ser daquele momento aí inconformados. Porque o Senhor um dia se importou conosco. Se Ele se importou conosco, nós podemos, queridos, em nome de Jesus, nós devemos ter esse desejo de dizer: Senhor, eu preciso ser um agente de cura. Diga comigo: eu preciso ser um agente de cura. Eu preciso ser um agente no altar da adoração. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Com grande amor o Senhor tem por nós. Com grande amor o Senhor tem pelo seu povo, o povo adquirido. De uma maneira tão grande, Senhor, o Senhor se importou com pessoas que... Mas o teu amor por nós foi tão grande. Não merecíamos tão grande amor, e o Senhor se importou conosco. Oh, Pai, obrigado, porque nesses dias o Senhor falou nos nossos corações que precisamos ser pessoas curadas da casa. Fomos curados pela tua palavra, porque quem nos cura é a tua palavra. Quem nos cura, Senhor, é a intervenção do teu Espírito Santo através da tua palavra. Sairemos, Senhor, daqui essa noite com o propósito, o desejo, Senhor, de te agradecer em primeiro lugar, porque o Senhor tratou dos nossos corações, porque o Senhor tratou de traumas, sentimentos que há muito tempo, Senhor, estavam guardados. E agora, Senhor, com a cura chegando no nosso coração, temos ousadia e coragem de dizer que sairemos daqui, Senhor, com o desejo de curar alguém que necessita, Senhor. Queremos ser um agente, um porta-voz de cura para aquele que precisa. Queremos ser farol em meio à noite, Senhor. Queremos ser um luzeiro para aquele que necessita de um caminho, como disse na tua palavra. Queremos ser lâmpada, Senhor, para aqueles que necessitam, Senhor, de andar em meio à escuridão. Então, Senhor, nessa noite, muito obrigado pela tua palavra nos nossos corações. Que o Senhor, nessa noite, nos fortaleça e que cada vez mais nos comprometamos com a tua palavra e com as tuas verdades. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa semana fizemos aniversários de pessoas que amamos, de pessoas que são queridas nossas. Bem, quero chamar aqui a nossa irmã Jo, nossa irmã Érica, aleluia, irmã Ana Paula, Sara e Leila. Fizeram aniversário, rapaz, essa turma toda aí. Fizeram aí, ó. Pega a musiquinha para ver. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana que não está relacionado aí? Hã? Paulo França. Cadê? Paulo França.
está fazendo, ó gente, juntando esse povo todo aqui, com certeza dá para poder pagar um rodízio, dá para fazer uma festa, né? Imagina, fazendo aniversário, dá para fazer uma festa maravilhosa. Deus abençoe vocês ricamente. Alguns, acho que todos pedindo parabéns, mas mais uma vez, a Sara fez uma festa para a criança essa semana. Vocês viram a festa que a Sara fez? Perfeito. Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, uma vez essa semana fez aniversário e muito bom, é um exemplo que eu peguei. Eu falava assim, é muito bom comemorar na casa de Deus, gente. É muito bom comemorar a nosso aniversário na presença do Senhor. Mais uma data que o Senhor nos permite